a gravação. Né? Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer receber o professor Pedro Campos, né? E já também agradeço à professora Luciana, que, né, intermediou esse convite. Que honra ele receber, professor. Eu vou passar agora a direção, né, desse momento para a professora Luciana, que vai, então, lhe apresentar. Então, obrigada. Tudo contigo, Luciana. Obrigada, Marilane. Bom, primeiramente, né, um super obrigada aí que eu quero dar para o professor Pedro, né, de estar conosco, né, falando lá de Portugal, então aí com uma diferença, né, bastante grande até de horário, né. Então é realmente uma honra para nós, tá, Pedro, tê-lo conosco, né, nessa final aqui no Brasil, final de tarde, né. Então, pessoal, então hoje a gente tem aqui, né, conosco o professor Pedro Campos. Só para fazer uma introdução, eu vou olhar aqui para o lado, porque eu tenho uma outra tela aqui, né, para conseguir ler um resumo, né, de todas, assim, atividades e jornada que é, assim, realmente muito linda do professor Pedro, né. Então, está aqui conosco Pedro Campos, que é colaborador em projetos de alfabetização estatística, como o Ação Local Estatística Aplicada, o ALEA, o Explorística, o ProCivic Stat, que é a International Statistical Literacy Project, tá? Do IASE, que é a International Association for Statistical Education, entre outros. Professor Pedro é doutor em Ciências Empresariais pela Universidade do Porto e atualmente ocupa o cargo de diretor de metodologia no Instituto Nacional de Estatística, o INE, que é o nosso, né, equivalente ao nosso IBGE no Brasil. E também é professor associado na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, onde leciona disciplinas nas áreas de análise de dados, data mining e sistemas de informação em vários ciclos de estudos. É também membro do Laboratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão e do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência. Pedro, por favor, então agora eu passo a palavra para ti, tá? E vamos lá. Muito obrigado, Luciana. Eu vou então compartilhar a minha tela. Conseguem ouvir-me bem? Super bem. Ok. Eu vou ter que fazer aqui um disclaimer, como se costuma dizer. Aliás, dois. Eu estou em casa, porque aqui em Portugal são 9 da noite. Hoje é a noite de Halloween. E, portanto, tenho aqui muitas pessoas na rua a tocar às campainhas e tenho um cão que vai começar a ladrar de vez em quando para sempre que alguém toca a campainha. Portanto, se eu ouvir isto acontecer, enfim, eu não vou fechar o microfone, mas é o melhor que eu consigo. Portanto, peço a vossa compreensão. E queria já de seguida agradecer muito o convite para estar aqui. É um gosto mesmo. Em primeiro lugar, a minha colega Luciana e amiga, que é um prazer ter acedido a este convite para participar aqui nesta série de fóruns, de seminários no âmbito do programa de pós-graduação em ensino da matemática. E tenho pena de não estar presencialmente, porque nestas coisas, quando estamos juntos, é mais fácil transmitir conhecimentos e mostrar a paixão que temos por estes assuntos. E ainda antes de começar, gostava só de vos dizer que não criem grandes expectativas em relação a estes temas, porque eu vou explicar porquê. O que eu vou falar aqui de hoje é de um projeto novo, que se chama Pulsar. Na verdade, é a primeira vez que eu o apresento, porque ele ainda nem sequer viu a luz do dia. E o Pulsar é uma sigla que tem a ver com Programming for the Understanding and Learning of Statistical Education. E este projeto está neste momento a nascer com a ideia de ir buscar pessoas de todo o mundo. Portanto, se alguém aqui estiver interessado em participar, fica desde já convidado para integrar a equipa.
vão já ver de que é que se trata. Portanto, como eu dizia, eu não vou falar de uma coisa que já existe, eu não vou falar de algo que já tem muitos resultados, por isso pode ser um pouco desconcertante. De qualquer maneira, vou fazer um enquadramento e aí, para esse efeito, vou falar de muitas outras coisas que já existem. Na verdade, eu vou começar por... e também queria dizer que, porque eu não estou a ver-vos, se precisarem de me interromper, eu agradeço, porque eu vou ficar aqui a falar durante muito tempo e eu queria ter a certeza que me estão a ouvir e, eventualmente, que até não perdi a internet, não é? Porque eu não consigo ver ninguém. Pronto. Em princípio, a minha internet aqui de casa está a funcionar bem, acho eu. Mas se me deixarem de ouvir... Tá tudo certo, Pedro. Tá? Tudo Pronto. certo. Se não, também, Luciana, mandas-me aqui um WhatsApp ou assim a gente comunica. Eu vou estruturar esta apresentação em essencialmente 4 partes. Eu vou começar por falar sobre o pensamento estatístico. Enfim, são teorias antigas, mas que nos motivam, a muitos de nós que estudamos este assunto, de como ensinar estatística dentro da matemática. Depois vou falar um pouco, e aí é que é a parte nova, do pensamento computacional, parte nova para mim, porque obviamente o pensamento computacional já existe há muitos anos, e depois vou tentar juntar as duas partes, o pensamento estatístico com o pensamento computacional, de uma forma muito informal. Não vou fazer aqui grandes teorias, como vão ver, aliás. E, finalmente, vou apresentar, então, um bocadinho mesmo só, do Pulsar, que se baseia, por sua vez, num outro projeto que já existe. Começando, então, pelo pensamento estatístico. Eu diria que a primeira palavra que me ocorre, ou as primeiras palavras quando penso em pensamento estatístico, é no raciocínio estatístico. Em inglês, o statistical reasoning, não é? Portanto, vou falar um bocadinho disto tudo agora. Só dentro do pensamento estatístico falarei um pouco do raciocínio estatístico, do ensino da estatística, as teorias do statistical reasoning do Moore. Vou falar um pouco também do Pro-Civic-Stat, que há um bocadinho a Luciana já teve a ocasião de referir, e também algumas definições da literacia estatística. De acordo com John Garfield e o Ido Gall, o raciocínio estatístico pode ser definido como como é que as pessoas raciocinam com ideias estatísticas e como é que podem dar sentido à informação, aos dados estatísticos. Isto é o raciocínio estatístico. Portanto, não tem só a ver com eu pensar em modelos, ou pensar, sei lá, na fórmula da média, ou da mediana, ou no modelo de regressão linear simples. É um pouco, para além disso, sem menosprezar essa parte que é importantíssima, mas é pensar mesmo nos dados em si. Portanto, é aí que está o cerne do raciocínio estatístico. Portanto, isso, ter um bom raciocínio estatístico, implica, obviamente, compreender os dados, fazer interpretações com base em dados, saber fazer, por exemplo, medidas descritivas, fazer resumos de gráficos, fazer gráficos, fazer resumos estatísticos, tudo isso faz parte do raciocínio estatístico. Portanto, e depois a partir daí vem tudo que se pode associar, nomeadamente fazer inferências, interpretar os resultados, enfim, e outras coisas mais avançadas, como, por exemplo, ter ideias de medidas de associação, de correlação, começar a falar sobre incerteza, sobre aleatoriedade, sobre amostragem. Tudo isto faz parte do raciocínio estatístico. Não vos queria amassar muito, porque isto realmente são muitas teorias à volta disso e, se calhar, enfim, provavelmente estarão até muito por dentro das teorias, mas este statistical reasoning, como lhe falei há bocadinho, produziu uma lista de quase 3.000 páginas web, se nós fizermos uma pesquisa, só pesquisando esses temas, e conseguimos encontrar, desde anúncios de livros didáticos de estatística, até materiais de páginas web, há muitos materiais sobre raciocínio estatístico. Eu queria-vos mostrar aqui um cartaz. Eu gostava de fazer isto um pouco interativo, se não se importarem. Eu gostava de vos fazer algumas perguntas, se concordarem. Enfim, se ninguém responder, eu avanço, obviamente. Mas este cartaz que aqui estão a ver, este outdoor, esteve em Inglaterra, em Londres, na capital, e em outras cidades, durante algum tempo. E diz que mais do que 80% dos dentistas recomendam Colgate. Porque é que eu
tenho aqui embaixo este título de raciocínio estatístico? Porque eu acho que é preciso ter um bom raciocínio estatístico para se compreender este anúncio, este outdoor. E gostava de vos perguntar porquê. Alguém é capaz de explicar o que é que este outdoor diz? Eu vou dar uma dica. O que este outdoor diz pode ser mal interpretado. Há aqui uma informação que pode não estar completamente correta. Eu queria vos perguntar se alguém consegue descobrir o que é que este outdoor pode ter de mal. E enquanto faço isto, vou aqui fechar a porta, porque o meu cão não para de ladrar. Pedro, tu quer que a gente fale? Eu quero. O escrever, porque tu não está vendo a gente, né? Pois não. Tá. Se quiserem falar, obviamente. É só para termos aqui alguma interação. Sim. É que eu sou suspeita para falar, né? Então, assim... A Denise abriu a câmera também. Eu teria tantas coisas para falar desse outdoor. Na verdade, eu estou aqui, assim, com vergonha. Eu falei, será que eu sou uma estatística que vou errar isso? Então, eu fico pensando, professor Pedro. Não, mas a lógica é que cada um diz o que pensa, não é? Na verdade, assim, a primeira ideia que ela tenta passar é que, dentre todos os dentistas, né, que foi feita uma investigação com todos os dentistas e que eles recomendaram o uso. É isso. Ele passa essa mensagem muito forte. Ela é muito forte. Né? Muito Enquanto que pode ter sido assim, dentre os contatados, dos que foram falar, que conhecem a marca, porque tem um monte que nem conhece a marca, então ela passa uma mensagem muito mais forte do que ela efetivamente pode ter sido o dado do qual saiu essa evidência. É exatamente isso. O que nós aqui estamos a ver é que mais de 80% dos dentistas, portanto, dos dentistas que existem, não é? Não se percebe muito bem qual é o universo, mas imagina-se que sejam os dentistas ingleses, porque este anúncio foi feito em Inglaterra, mais do que 80% recomendam a pasta Colgate. Ora, isto, para um cidadão que tem cuidados de higiene oral, a primeira coisa que vai pensar é, ok, se eles recomendam a pasta Colgate, mais de 80% de profissionais, isso significa que a marca Colgate é muito boa, não é? E é isso, esta é a mensagem que se pretende transmitir. Só que, na verdade, esta mensagem está errada. Porquê? Porque, na verdade, o que aconteceu, isto foi um estudo feito pela American Statistical Association, que percebeu. Porquê? Porque, entretanto, houve uma outra marca que se queixou e descobriu que a outra marca também era recomendada cerca de 80% das vezes, tal como a Colgate. Então, como é que é possível que duas marcas sejam recomendadas 80% das vezes? Bom, é muito fácil, porque provavelmente os dentistas recomendaram várias marcas. E faz todo sentido, não é? Se a gente fizer um inquérito aos dentistas e perguntarmos, recomenda-me aí algumas marcas de dentífricos, e eles podem dizer 4 ou 5 marcas, e não está errado. Eu há bocadinho disse que estava errada esta informação. Não, a informação não está errada. A informação leva o utilizador, o cliente, em erro, porque pensa que só a Colgate é que foi recomendada, quando, na verdade, foram recomendadas mais marcas para além da Colgate. E este é um problema que tem a ver com o raciocínio estatístico. Se nós não percebermos que, se calhar, isto aqui não é exclusivo de uma marca, que a recomendação... Porque, lá está, isto que está aqui não está errado. Se eu disser, além da Colgate, sei lá, uma outra marca qualquer, Jordan, por exemplo, que agora está aqui muito implantada em Portugal. Vamos supor que também tinha sido uma marca recomendada. Não estaria errado dizer na mesma que mais de 80% dos dentistas tinham recomendado Colgate. A questão é que também recomendaram outras marcas. Enfim, eu acho que já toda a gente entendeu esta ideia. Portanto, esta mensagem é uma mensagem que tenta passar algo que está errado, embora a mensagem esteja correta em si. Vou-vos mostrar um outro exemplo, para o qual é necessário ter um bom raciocínio estatístico. Temos aqui um gráfico que é produzido, enfim, por uma associação
do Planned Parenthood Federation of America, que é a taxa de abortos, que é a medida que aparece com este seta vermelha, que eu estou aqui a indicar no rato, e que podem ver que está a aumentar, isto ao longo dos anos, este gráfico vai até 2013, e por outro lado, o screening para a detecção do câncer está a diminuir, de 2 milhões e casos, eu acho que deve ser em milhões, para 900 e tal mil. Bom, também no mesmo período. O que este gráfico está a mostrar é que há aqui uma inversão das curvas, e inclusive até que se cruzam. Volto a fazer a pergunta, o que é que vos parece este gráfico? Também ele próprio encerra alguma mensagem que está errada? O que vos parece? Eu se calhar vou responder agora. Colocando... Não, mas assim, uma das coisas que eu estou observando aqui, a escala, né? Sim, obviamente. Sim. Obviamente. Sim, o número ali é 2 milhões e o outro é... Exatamente. Por voto, como que algo que é 300 mil vai cruzar? Exatamente. O 900 está abaixo do 300 no final. Exato. O 900 está abaixo do 300, quer dizer, isto é um abuso do gráfico, porque alguém que tentou transmitir uma informação de forma errada. Este é o gráfico correto. Ok. Este é o gráfico correto. É verdade que está a haver uma diminuição no screening do câncer, mas é uma diminuição lenta. É também provável que esteja a haver um ligeiro aumento, mas muito, muito pequeno, dos procedimentos de aborto, mas nada que se pareça com o gráfico do lado direito. Porquê? Porque agora estamos a colocar os dois gráficos na mesma escala. Sim. É isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, o que está aqui em causa é, mais uma vez, nós termos algum raciocínio, e este raciocínio pode ser ensinado quando se ensina estatística na matemática e noutras ciências, não é? E, portanto, enfim, eu tenho estado ligado, enfim, a Denise também, e muitas outras, e a Luciana e muitas outras pessoas que eu conheci. O Brasil tem uma força muito grande nesta área da educação estatística, e que se tem centrado muito nestas abordagens de aprendizagem, de literacia, que chamam normalmente de letramento, não é? E eu vou dar aqui alguns exemplos destas abordagens, que é o caso da taxonomia solo. Aliás, eu lembro-me de ter visto trabalhos de brasileiros ou brasileiras em que apresentaram precisamente baseada nessa taxonomia. Solo significa Structure of the Observed Learning Outcome, que no fundo classifica os resultados da aprendizagem dos alunos de qualquer atividade através de uma taxonomia própria. Mas há outras, podemos aqui referir muitas outras áreas em que a investigação tem avançado muito, no caso do Learning by Doing, eu ia dizer que era mais antigo, mas este até é mais recente, de 1998, que defende que o raciocínio estatístico deve ser desenvolvido através de estratégias que permitam os alunos não só aprender os conceitos da estatística, as fórmulas da estatística, mas também basearem esses conceitos em experiências que envolvam, por exemplo, a recolha e tratamento de dados. O tal Learning by Doing com dados. Mas há muito mais, não é? Do Chris Redding, o Profile of Statistical Understanding, que tem como objetivo fornecer uma ferramenta para aquilo que poderá ser, aquilo que é esperado que os alunos e não aquilo que deve ser esperado. E depois vários modelos de literacia muito focado na população adulta. Agora já não estamos a falar dos alunos das escolas, que é o caso dos trabalhos do Ido Gal, que se tem muito centrado na questão da literacia dos adultos, que defende que o comportamento estatisticamente letrado, não é? Aquilo que a gente chama de pessoas com uma literacia estatística boa, baseia-se naquilo que será uma interação de 5 áreas interrelacionadas, que são a literacia estatística, ou letramento estatístico, a matemática, o contexto e a crítica.
Peço desculpa, eu só contei 4, na verdade são 5 porque eu juntei-as. Portanto, são a literacia, a estatística, a matemática, o contexto e a crítica. Porquê? Porque a literacia aqui não é vista como uma literacia estatística, é vista como um letramento em geral. Por exemplo, a capacidade de ler, de escrever, até de raciocinar em termos de ciência, etc. Bom, mas isso não chega. É preciso depois complementar essas 5 bases de conhecimento com aquilo que o Ido Gal chama as dispositions, não é? As disposições de apoio e crenças facilitadoras. Isto é, eu posso ter capacidades, por exemplo, tecnológicas e saber bem usar uma calculadora ou a folha de cálculo, o Excel, por exemplo. Posso até ser mais sensível para números do que outras pessoas. Isso, portanto, são depois algumas disposições que me ajudam a ter mais literacia estatística. Bom, mas o que nos interessa mesmo é como desenvolver a literacia estatística. Bom, e agora falo de um outro projeto que a Luciana teve a ocasião de apresentar e que também estive ligado ao seu nascimento, que se chama ProCivicStat, ou Estatística Cívica, que é, no fundo, permitir que os cidadãos tenham conhecimento de números e dos números com que vivemos, de maneira que eles possam ser úteis para as nossas tomadas de decisão do dia-a-dia. Isto é, eu leio uma notícia no jornal e é importante saber, por exemplo, o que é que aquele número significa, e agora já, mais uma vez, não estamos a falar de jovens ou de alunos em idade escolar, mas sim de adultos, de jornalistas, de políticos, de pessoas que tomam decisões, de empresários, etc. Eu peço desculpa que esta figura está em inglês, mas basicamente este modelo que foi desenvolvido pelo James Nicholson, pelo Ido Gal, pelo Jim Ridgway, e que foi cozinhado numa reunião em que eu também estive presente em Durham, em 2018, diz que há essencialmente 3 pilares para ter este desenvolvimento de uma estatística cívica, que são os processos enabling, portanto, os processos que capacitam a possibilidade de se fazer isto, é o compromisso e a ação, e finalmente o conhecimento. O conhecimento vem um bocadinho naquilo que o Ido Gal já tinha falado, não é? Daquele conhecimento de matemática, da estatística. Aliás, está aqui a estatística. Reparem, o conhecimento são estes que estão aqui a vermelho. Depois, os enabling processes são os que estão aqui a negro, a preto, que são a comunicação e as capacidades de comunicação também, de escrever, de fazer gráficos, de representar, de comunicar. Cá estão as tais capacidades também da ICT, portanto, de tecnologias de comunicação e de informação, de pesquisa, saber fazer pesquisas no Google, saber confrontar os resultados que me aparecem com aquilo que eu acho que poderá ser, tentar investigar um pouco mais. E, finalmente, estes aqui de engagement e action, onde eu tenho aqui as tais dispositions e a minha avaliação crítica. Ora, são estes 3 pilares combinados que me permitem ter uma maior literacia estatística na perspectiva desta estatística cívica, de acordo com estes autores, e ainda um processo em curso. Ainda na promoção do letramento estatístico, eu ia-vos falar de coisas que tenho a certeza que conhecem, que são algumas iniciativas dos institutos de estatística. Em primeiro lugar, já o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem a sua página do Educa. A Denise sabe bem do que estou a falar. Para mim é uma das páginas mais conseguidas neste momento em todo o planeta. Está muito bem feito. Eu tenho tido a possibilidade de colaborar com a Bianca Walsh em algumas coisas e tenho descoberto até coisas que eu nem conhecia desta página. Sei que existem inclusivamente áreas próprias para jornalistas. Isto é algo que é muito pioneiro. E vejam, aqui, enfim, eu não estou a mostrar-vos o site, isto é uma imagem do site, mas vejam como tem, logo na sua entrada, a própria página tem 3 entradas, uma destinada a crianças, outra a jovens e outra a professores. Eu acho isto fabuloso, a página está sempre a ser rearranjada, é um gosto ver o quanto se trabalha bem no IBGE para a promoção da literacia estatística. Já agora, apresento a página do INE, onde trabalho. Eu ajudei a criá-la também. Há 25 anos que temos aqui o ALEA, ou ALIA, que é a sigla de Ação Local de Estatística Aplicada. Vamos agora ter um evento dos 25 anos, no dia 15 de novembro,
alguns membros da equipa e responsáveis ao nível do governo e também numa escola. Isto vai ser feito numa escola secundária, precisamente porque este é um trabalho para alunos e para docentes, e é isso que nós queremos. Nós temos alguns cursos, também vos estou a mostrar a página muito por alto. Vou-vos mostrar aqui em concreto uma parte já de seguida, que é esta da educação para a cidadania. Esta foi a última parte que nós desenvolvemos. Começámos a desenvolvê-la no ano passado, no decurso de uma área que o governo português instituiu, que é todas as escolas terão que ter conteúdos para educar para a cidadania. Deixa-me ver, eu acho que vão continuar nem mesmo a ver a minha página. Deixa-me ver aqui, eu vou abrir o Alia, que é isto que está aqui. Portanto, o Alia é esta página que tem aqui, tem uma série de cursos, de noções de probabilidades, noções de estatística. Este é o curso para o ensino básico, crianças de 6 aos 9 anos, organização e tratamento de dados. Tem algumas coisas mais avançadas, portanto nós conseguimos cobrir as franjas, mas o core está de facto no básico e no secundário. Mas o que eu vos queria mostrar mesmo era esta parte da educação para a cidadania, onde estão as várias áreas que são cobertas, desde os direitos humanos, igualdade de género, interculturalidade, desenvolvimento sustentável. Depois há um segundo grupo de áreas que cobre os mídia, as instituições e participação democrática e a literacia financeira. E depois há uma terceira área que tem a ver com o voluntariado. Eu vou-vos mostrar aqui, por exemplo, uma iniciativa. Todas elas têm já conteúdos e alguns até já estavam aqui há muito tempo no Alia. Esta aqui, por exemplo, é sobre a área da igualdade do género. E há várias áreas que são cobertas dentro do Alia, como podem ver. Eu ia mostrar a última que foi disponível sobre este tema, que foi do ano passado, que é uma tarefa. Portanto, isto, dentro dos conteúdos, nós temos desafios que são basicamente concursos em que os alunos podem concorrer e há prémios no final para as melhores respostas. As tarefálias são essencialmente conteúdos que são desenvolvidos para a sala de aula. Portanto, é uma tarefa, o professor tem acesso à tarefa, pode usar essa tarefa dentro da aula e, pronto, neste caso é a tarefa que já vai na tarefa, enfim, neste momento já devemos ir na tarefa 14 ou 15, esta era a tarefa 8 e tinha a ver com a desigualdade salarial entre homens e mulheres e que se destinava aos alunos do 10º ano de escolaridade e que tem por base um texto que foi publicado por ocasiões do Dia Nacional da Igualdade Salarial em Portugal. E eu vou abrir esta notícia. Está aqui. Só para verem já agora o tipo de atividades que temos, até porque isto tem a ver com estatística. Portanto, o que se diz aqui é que, de acordo com os recentes dados do barómetro das diferenças remuneratórias entre homens e mulheres, de uma entidade que se chama GAP, que é o Gabinete de Estratégia e Planeamento do nosso Ministério do Trabalho, a diferença salarial entre homens e mulheres equivale a 48 dias de trabalho que são pagos aos homens, mas que não são pagos às mulheres. Pronto. Embora se saiba que essa disparidade salarial de género tem vindo a diminuir desde 2010 até agora. De qualquer maneira, ainda existe. E, portanto, enfim, tem aqui um texto para enquadrar. Reparem, o nosso público-alvo tem 15 anos, 16 anos no máximo. É um público que tem que estar sensibilizado para este tipo de questões e, portanto, vamos usar dados reais, vamos usar um problema real, neste caso, a falta de equidade salarial no que diz respeito ao género, e pronto. E com base nisto, e já agora o relatório que aqui está, as primeiras perguntas que nós fazemos nesta tarefa-ália é: formule uma questão estatística que lhe permita estudar o tema relacionado com o texto anterior. Pronto. E a seguir, indique uma variável estatística que lhe permita estudar a questão estatística formulada no ponto anterior. Bom, com certeza que a questão estatística é: será que os homens ganham efetivamente mais que as mulheres? É uma hipótese. E depois a variável estatística provavelmente serão as remunerações que são recolhidas com base nestes inquéritos que existem, como é o caso do inquérito aqui da Segurança Social. Pronto. E temos aqui dados. Pronto. Dados que estão disponíveis pelo INE, neste caso foram recolhidos de uma outra entidade chamada Pordata, e que tem a remuneração média mensal em euros dos trabalhadores por conta de outrem, por sexo masculino e feminino, em média, como podem ver, desde 1985, 1990 não havia dados, ou não estão cá,
até 2022. E, de facto, há sempre uma diferença. A coluna da esquerda, esta coluna aqui que é do meio, equivale aos homens, né? O sexo masculino, e aqui esta equivale às mulheres, sexo feminino. Portanto, o que se pretende aqui é que se recolham estes dados, portanto, que se utilizem estes dados. Estes dados são disponíveis aqui neste portal. Eu não vou abrir para não perdermos tempo. Os alunos podem guardar os dados e depois podem começar a fazer uma análise de dados usando as ferramentas que quiserem, o Excel, ou outros softwares livres que existem. E a primeira coisa que nós pedíamos era para fazerem uma representação gráfica adequada para mostrar a evolução da remuneração média mensal entre homens e mulheres dentro deste período e fazer comentários. Portanto, esta é a parte em que deixamos a liberdade dos alunos do 10º ano, que já sabem usar o Excel, já sabem usar algumas ferramentas, para perceber, com base nos dados, escolhendo o gráfico que quiserem, em princípio terá que ser um gráfico de linhas, uma vez que no eixo do X temos o tempo, para representarem esta realidade. Depois avançamos com um outro pedido, que é para cada ano considerar um valor que é uma coluna, basicamente, de uma variação ou de uma taxa uma variação de remunerações entre masculino e feminino, que basicamente é a diferença das remunerações entre masculino e feminino a dividir pela remuneração masculina, sempre remunerações médias. E depois usando isto como percentagem para termos uma ideia relativa, digamos, dessa variação relativa ao longo do tempo. Pronto, eu não vou amassar-vos mais, porque isto... Enfim, esta é só uma das várias tarefas, que no fundo é um dos vários recursos que existem, que podem ser usados na sala de aula, mas queria-vos falar nisto, porque isto tem muito a ver com isto da estatística cívica, tem muito a ver com esta teoria do Idogal e de Chris Redding, que era, e também do Smith, que era aprender fazendo com dados reais. Pronto, a seguir tínhamos o coeficiente de correlação, nós não temos aqui as respostas, só temos a folha de sala de aula, mas temos aqui já agora, temos uma proposta de resolução, cá está, podem ver aqui a proposta que nós damos, nós não queremos que as pessoas façam exatamente isto, portanto cá está a evolução, nós não explicamos como é que fazemos, e temos aqui os comentários, que claramente o salário masculino é superior ao salário feminino, em média, não se percebe se está a aumentar ou diminuir, enfim, já deve ter aumentado esse gap, agora parece que não está tão grande. E agora falamos aqui de alguns comentários e depois fazemos respondemos às outras questões também, com as tais diferenças. Aqui conseguimos ver que a diferença, ou seja, a disparidade está a diminuir, aparentemente, em termos relativos, não é? Que é importante, cá está. Se calhar podíamos não perceber isto, mas ao fazer este outro tipo de gráfico ficamos com essa ideia e até, inclusivamente, ajustar uma reta de regressão para perceber se a tendência é, de facto, uma tendência negativa, já que o declive desta reta é negativo. Pronto, eu não vos vou amassar mais com isto, vou voltar à minha apresentação e interrompam-me, por favor, sempre que quiserem, porque eu queria vos mostrar mesmo estes conteúdos. Já agora, o INE também desenvolveu há cerca de 2 anos, com o apoio do Eurostat, um conjunto de jogos que se chama Explorística. A Explorística é... eu posso só mostrar aqui muito rapidamente como é que isto funciona. Portanto, são jogos, podem ser jogados em terminais físicos. Temos esses jogos connosco, que levamos às escolas quando elas nos pedem. Portanto, é uma exposição itinerante. Mas também podem ser jogados aqui, sei lá, jogar aqui, por exemplo, o Dr. Odd. É um jogo que é baseado num jogo chamado Cluedo, em que há alguém que é morto e cabe ao detetive saber quem foi que matou e saber qual foi a arma do crime. Portanto, eu não vos vou mostrar porque este jogo é um jogo longo, envolve conhecimentos de probabilidade condicionada, portanto é um jogo que, no caso do sistema de ensino português, teria que ser jogado por alunos do 12º ano. Pronto, estes são os presumíveis, são os suspeitos, e agora este que é o nosso host diz que vamos descobrir qual é o suspeito para saber qual é a probabilidade
Pronto, isto está sujeito ao rato, eu só posso avançar se clicar no rato, agora tenho que buscar a arma do crime, encontrei aqui um dardo envenenado, tenho que andar a carregar aqui nos botões todos a ver se encontro mais coisas, só posso avançar quando encontrar tudo, enfim, não vos vou mostrar mais, mas este é o tipo, este jogo tem uns gráficos, isto depois avança, depois nós sabemos qual é a probabilidade de cada pessoa ter usado aquela arma para poder ter morto a pessoa que morreu, e depois com algumas contas relativamente simples e com alguma ajuda chegaremos a essa pessoa ou não. Pois é uma questão de adivinhar. Por último... Pedro, deixa eu só... Agora, esse jogo parece ser muito sensacional. Quero jogar já. Muito bem, é explorística. Sim. E aí, quem estiver jogando vai fazer um cálculo? Sim, eu posso avançar. Eu para isso tinha que encontrar todas as armas do crime. Eu acho que já estão quase todas. Não sei onde é que elas estão. Sim, se está aqui alguma. Vai explorando. Mexe em tudo do cenário. Tem que mexer. Eu acho que está aqui um dentro. Encontrei. Eu já sei algumas. Mas quem jogar pela primeira vez não sabe. Quando eu encontrar todas, ele avança. Deixem-me ver se está aqui dentro desta terrina, debaixo do copo, aqui. Só falta uma arma. Já encontrei uns comprimidos de cianeto, um ácido, um garfo e acho que uma pena envenenada. Encontrei. Vidro em pó. Vidro em pó também foi uma arma usada. A Denise escreveu que eu sou culpada com prioridade 1. Luciana é culpada. Poxa! Agora, pronto, com uma análise minuciosa sabemos quem foi que matou o Dr. Odd. E agora temos aqui as probabilidades. São as probabilidades de cada arma ser a arma do crime. Elas têm que somar 100%. A probabilidade de ter sido comprimido de cianeto foi 13%. Enfim, já é dado. Vamos admitir que estes resultados já fazem parte do jogo. 35% é a probabilidade dele ter sido morto com o vidro em pó. 12% com a probabilidade de ter sido morto por polónio 210, que é um elemento radioativo. Enfim, isto tem algum humor, este jogo, claro. Não é? Dardo envenenado 25% e garfo 15%. Agora, temos que... Isto aqui é o espaço de resultados, no diagrama de Venn. Temos aqui estas probabilidades todas espalhadas. E agora, cabe-nos a nós arrastar e dizer quem é que nós achamos que foi a pessoa que... Vamos associar as pessoas às respectivas armas. Acho que a pena deve pertencer aqui ao índio e o garfo, digo eu, não sei. Aqui esta senhora... Mas ele, pelos vistos, diz que não está de acordo com os números. Pronto. Agora aparecem coisas já feitas, aparecem já algumas probabilidades. Portanto, a probabilidade de ter sido a Condessa, sabendo que foi a cianeta, é 44%. A probabilidade, por exemplo, do vidro em pó, a probabilidade de ter sido o Sr. Couto, sabendo que foi o vidro em pó, é de 12%. Portanto, e agora nós vamos fazendo alguns cálculos. Portanto, eu acho que aqui já há. Agora, o que é suposto a gente fazer é preencher o resto da matriz. Agora, no fundo, ele vai-me dizer que a probabilidade de ser o índio, sabendo que foi vidro, foi 13%. Isto é a probabilidade condicionada. Este jogo é capaz de ter também um jogo mais difícil, diria. Também é o que demora mais tempo. Temos aqui jogos que são mais de ação, mais fáceis de jogar. São 7 jogos no total. Um deles até é um jogo que se pode jogar com capacete de realidade virtual. Temos essa possibilidade em que estamos dentro de um lago a capturar répteis muito raros para salvar os répteis. E então medimos, tentamos perceber qual é a idade deles, qual é o sexo, fazemos depois uma caixa de bigodes para saber algumas coisas sobre eles. Pronto. Sensacional. Pronto, e agora é isso. Agora temos que preencher os valores que faltam e no final temos que dizer quem é o assassino, mas temos que preencher estas probabilidades todas, que ainda demora bastante tempo. Mas eu terei todo o gosto, se alguém quiser jogar depois o jogo, se calhar depois fora deste contexto, mas dentro de uma... ou então jogam e depois dizem-me o que é que acharam do jogo. Está bem? E, aliás, são 7 jogos para além deste. Perfeito. Esse é o Explorística, né? Exatamente. Este é a Explorística. Isto foi... a primeira versão é uma versão com jogos diferentes e que só se podia jogar offline, portanto, em jogos
com materiais que nós tínhamos, andámos pelo país todo, demos 3 voltas a Portugal. Portugal é um país pequeno, como sabem também, mas a exposição chegou a estar também fora de Portugal, em Espanha e na Irlanda. Percorremos mais de 3.000 quilómetros. Portanto, Portugal tem um perímetro relativamente pequeno, mas andámos durante 3 anos a fazer essas visitas com a primeira explorística. Esta já é a segunda explorística, que tem a vantagem de se poder jogar online. Depois temos aqui uma página que eu acho excelente, que é o Quantum, que é uma página do INEGI, do Instituto de Estatística e de Geografia do México. Eu não vou mostrar, mas digo-vos que tem avatares, tem uns bonequinhos. Tivemos há pouco tempo, recebemos aqui em Portugal um colega que desenvolveu todos estes grafismos. Está muito bem feito e convido-vos também a verem, que é muito interessante. Tem muitos jogos e vale a pena. Eu disse que aquela página era a última e, na verdade, era como página de país, de um recurso que foi desenvolvido dentro de um país, mas eu não podia deixar de apresentar a página do ISLP, do International Statistical Literacy Project. E, em concreto, queria-vos mostrar, enfim, não vou mostrar, mas queria-vos convidar a virem aqui. Portanto, é fácil, basta pesquisar esta sigla, ISLP, ou se escreverem no Google International Statistical Literacy Project, também está aqui o endereço, e entrarem nas competições. E está neste momento a decorrer uma competição de pósteres. Os cartazes, os alunos brasileiros que já ganharam prémios concorrem sempre. Nós temos no final, o ano passado foram mais de 20.000 alunos que concorreram ao nível internacional. E depois é atribuído um prémio ao melhor póster em 2 categorias. Aliás, são atribuídos 2 prémios, o primeiro e o segundo prémio, e às vezes uma menção honrosa, neste momento em 3 categorias. Categoria até aos 15 anos, uma segunda categoria até aos 17 anos, e depois agora também já temos uma categoria para ensino universitário. Pronto, encontram isto aqui nas competições. Por último, em relação ao ProCivicStat, eu não podia deixar também de vos mostrar um recurso que eu acho que é muito útil, se alguém quiser. Eu vou-vos mostrar, vou talvez passar para fora aqui da... Eu não sei se eu abrir esta página se vão ver. Deixa-me ver, eu imagino que sim. Conseguem ver isto, não é? Sim, conseguimos. Isto que está aqui são lesson plans. Eu posso pôr na versão portuguesa, temos uma versão alemã, uma versão em hebreu também, porque tivemos o Idogal também neste projeto. Isto até foi desenvolvido aqui por mim e por uma outra pessoa, e está num servidor aqui no Porto. O que nós temos aqui são planos de aulas. Isto podem ser feitas nas aulas, podem ser materiais. Vamos abrir aqui este que é um plano de aula para ensinar estatística, não é? Explicando os migrantes da Nigéria na Europa. Isto foi feito por estas 4 pessoas, ou 5, e temos aqui a quem se destina, porquê, para que é que serve, o que é que se estuda aqui. Neste caso estamos a explicar medidas de localização e dispersão, inferência estatística. Esta aqui, por exemplo, já se destinava a ensino universitário. Pronto, e depois usamos 2 softwares, dois programas de computador que são livres, o Insight e o Tableau. Demora cerca de 3 a 5 horas, pode ser utilizado como trabalho individual ou de grupo. Explicamos aqui um bocadinho, isto vem na onda da estatística cívica. Pronto. Enfim, e depois tem aqui todos os recursos, mais abaixo um pouco tem então tudo o que precisam para poderem usar este recurso, inclusive como é que se usa o software, e depois no final as várias questões. Portanto, temos uma base de dados, a base de dados está disponível, e a pergunta que se faz, por exemplo, é o que é que podemos dizer sobre os migrantes em diferentes faixas etárias, calcula a mediana, o primeiro e terceiro quartis para a variabilidade e interpreta esses valores em termos estatísticos. Portanto, aqui são usados recursos propositadamente com software. Lá está, na maior parte dos casos, o Insight. O Insight é uma ferramenta desenvolvida também por um colega, e que, na Nova Zelândia, e que é gratuito e, portanto, ele não fez parte deste projeto, mas como está perto, usamos esta ferramenta, assim como também se pode usar o Tableau. O Tableau já é uma ferramenta comercial, mas para a versão livre. Pronto, eu não vou também amassar-vos mais, podem entrar aqui nesta área e acho que é importante fazê-lo, se quiserem ver um bocadinho do ProCivicStat, em concreto do CivicStat Map.
Eu sabia que tinha mais qualquer coisa. Eu tenho aqui o projeto LEM. Enfim, estamos a falar do Rio Grande do Sul, não da vossa universidade, mas da FURG, e de um trabalho feito pela Maureen, provavelmente conhecem, a Maureen Porciúncula, e ela desenvolveu um projeto que, aliás, já teve um prémio internacional, que é o projeto LEM, de Letramento Multimídia e Estatístico, em que se desenvolvem trabalhos em que os alunos assumem um papel de comandantes e que têm tarefas de sala de aula que vão desenvolvendo. Enfim, também não vou falar mais, mas para vos dizer que este projeto é muito interessante e, de facto, já ganhou prémios pela sua qualidade. Bom, eu agora, isto leva-me aqui à questão, porque já perceberam, não é? Portanto, estamos aqui a falar de utilização de software, de utilização de computadores, e é para aqui que nós estamos a caminhar agora, que é... Eu queria conduzir um bocadinho esta conversa, ou esta minha apresentação, para o pensamento computacional. E não podemos deixar de começar por falar de George Polya. Quando a gente pensa que, quando falamos de pensamento computacional, estamos a falar de coisas muito recentes, não. George Polya, enfim, há 50 ou 60 anos, ou 70, já não sei muito bem, mas eu penso que ele nasceu, ele, embora tenha morrido já em 1985, ele nasceu no século XIX, ele tornou-se conhecido por uma abordagem que fazia aos problemas em 4 passos, em que, mesmo sem computadores, a ideia era ter uma estrutura de raciocínio. Era o homem dos problemas para a matemática, para qualquer coisa era preciso pensar sempre sobre a forma de resolução de problemas. Portanto, primeiro, compreender o problema, segundo, construir um plano de ação, terceiro, executar um plano e depois, por último, rever a sua resolução. Ora, é precisamente por isso que eu queria agora colar esta parte do pensamento computacional com a resolução de problemas. Porque existe, de facto, uma ligação forte entre o pensamento computacional que vos queria agora falar e a metodologia de resolução de problemas do Polya, não é? Como diz, enfim, este Pocard e Meneghetti, no final tem uma série de referências e que são estudos recentes, não é? Portanto, isto é um ponto de partida essencial, que é a pensar em usar computadores ou máquinas ou até programação para resolver problemas numa lógica de resolução de problemas, tendo sempre por base o pensamento computacional. Isto claramente valoriza a criatividade, promove pensar nos problemas de uma forma mais abstrata, decompondo um problema em partes e encontrando até, e muitas vezes, padrões semelhantes. Eu vou dar aqui um exemplo, que é as etapas que precisamos para fazer um bolo. Este, aliás, é um exemplo conhecido. Há quem até faça isto com software também, por variedíssimas razões. Fui eu que inventei isto. Eu não sou propriamente um grande cozinhador de bolos, sei fazer outras coisas, mas não sei se isto está correto, mas imaginem que estas podiam ser as etapas. Primeiro, temos que preparar os ingredientes, temos que encontrar a farinha, o açúcar, os ovos, enfim, por aí. Depois, colocar a farinha, os ovos e o açúcar juntos, mexer tudo, depois levar ao forno e, finalmente, servir. Enfim, não sei se me esqueci de alguma coisa, mas o objetivo aqui era pensar de forma, digamos, por etapas, para resolver um problema. E isso leva-nos então para o pensamento computacional. Segundo o Lee et al., que também num paper recente, 2020, diz que o pensamento computacional, que já existe há muito tempo também, não é nada que tenha aparecido sequer com os computadores, já existia antes porque com máquinas nós já podemos pensar, mas obviamente com o avanço das máquinas e com a possibilidade de nós termos uma máquina na mão, que é o nosso telemóvel, o nosso celular, isto é algo muito importante, né? Já temos a computação na mão. O que dizem estes autores é que o pensamento computacional é muito mais, devia ser muito mais pensar do que propriamente computar. Enfim, eu traduzi isto do inglês, no original é mais bonito, computational thinking is more thinking than computing. E é isso que me faz pensar que, de facto, o que está na base de tudo isto é o pensamento. Não é? E, de facto, a computação já estava ligada ao pensamento. Até os professores de matemática, que foram eles que conseguiram, de facto, fazer isto, começarem a realçar qual era a importância de os alunos começarem a dar sentido àquilo que fazem quando se dedicam à computação. E, portanto, que tarefas é que eu me estou agora a referir quando me refiro ao pensamento computacional? São tarefas como, por exemplo,
pegar em tabelas com dados. Ou pensar nos microdados, que são os dados individuais. E perceber a diferença, por exemplo, entre tabelas que resultam de agregações de dados e os dados individuais. Imagina, por exemplo, que eu tenho os registros de... isto podem-se fazer, e fazem-se coisas com miúdos, com crianças de 5, 6 anos e até mais novas, em que eu tenho, para cada dia da semana, tenho, por exemplo, se está sol ou se está a chover. E depois também tenho uma outra variável qualitativa, por exemplo, sei lá, se há mais meninos ou meninas na sala, por exemplo. Depois eu posso cruzar essas duas variáveis, faço uma tabela de contingência, cruzando e consigo ter resultados. Portanto, eu pego, no fundo, eu fiz uma agregação de resultados que eram, para cada dia eu tinha essa informação individualizada, aquilo que nós chamamos de microdados, e passei a ter os dados tabulares. Mas há mais tarefas que eu posso fazer quando tenho um pensamento computacional. Por exemplo, usar os dados numa base de dados, num banco de dados, limpar os dados, estruturar os dados, unir conjuntos de dados, fazer gráficos e falta aqui, se calhar, uma das mais importantes naquilo que eu queria abordar hoje, que é a programação. A programação também de computador, que é usar código, né? Escrever uma linha de código de programa usando a linguagem R ou o Python e com isso ajudar o meu pensamento. Deixa-me mostrar-vos uma coisa que fiz e que resolvi recuperar para hoje, que foi um trabalho que foi apresentado numa destas conferências da IASE, na Roundtable em Berlim, em 2016, em que fizemos exatamente um estudo de caso em que nós tentámos perceber se as pessoas tinham sensibilidade para fazer uma distinção entre os microdados e os dados das tabelas. Isto é, imaginem que nós temos dados, eu posso-vos mostrar aqui um caso em concreto, a ideia era tentar testar a capacidade de alunos, neste caso eram alunos universitários, fizemos uma experiência com 32 alunos, para perceber se eles, com base num contexto, num caso de estudo concreto, que eram dados sobre migrações, foi acedido um fecheiro de uso público que contém dados do inquérito sobre as migrações na Nigéria, que foi feito em 2009 e foi publicado em 2013. São dados do Banco Mundial. E, portanto, o objetivo era, a partir das características individuais das pessoas que eram inquiridas, o sexo, a idade, a região, o nível de educação, depois perceber se eles conseguiam facilmente chegar aos resultados e se preferiam usar, porque nós dávamos tabelas também, nós dávamos microdados e dávamos as tabelas. E gostaríamos de saber se as pessoas preferiam usar os microdados e serem eles próprios com um software como o SPSS, que é um software fácil de usar e que existe na minha universidade. Isto foi feito dentro da minha universidade, com os meus alunos, e perceber se eles preferiam usar os dados tabulares, já tabulados, ou se preferiam usar os microdados e serem eles próprios a fazer as contas. Tem aqui coisas que alguns alunos fizeram, por exemplo, estes box plots, estas caixas de bigodes, para a razão da migração, e cruzando com a idade dos migrantes. Porque havia essencialmente 3 razões para migrar: acompanhar a família, procurar um emprego melhor, ou fugirem por questões por serem refugiados. Enfim, havia várias razões, mas estavam aqui confinadas a 3. E, portanto, o que nós fizemos foi então esta investigação, esta pesquisa mista, quantitativa e qualitativa, num curso de mestrado. No mestrado, aliás, até foi em mais do que um mestrado, foi em dezembro de 2015, em 32 estudantes. Eles tinham todos bons conhecimentos de técnicas de análise de dados e todos eles sabiam usar o SPSS. Portanto, foi depois criado um questionário no Google Forms e eu posso-vos mostrar como é que isto depois foi feito. Nós temos aqui os resultados. Os resultados não, tenho aqui para já, queria-vos mostrar o questionário. Nós no final fizemos, perguntámos a cada pessoa para avaliar de uma escala de 1 a 5 se concordava que o tempo estipulado para fazer a tarefa estava adequado, sim ou não, em que 1 era discordo e 5 era concordo completamente, se considera que o tempo era demasiado, que o tempo foi insuficiente, depois se o tópico era fundamental, se a ferramenta que usaram, que era o software, era fundamental, se o conceito estatístico era fundamental, e depois pedimos para eles fazerem outras coisas, por exemplo, para o que é que acharam, para ordenarem também
o que é que acharam mais importante, se dava mais importância àquilo que estudaram, se eram as migrações, ou à ferramenta, ou aos próprios conceitos. Portanto, o nosso objetivo era tentar perceber se as pessoas tinham entendido o que estavam a estudar, o que estavam a analisar, porque muitas vezes as pessoas fazem operações estatísticas, calculam tabelas, calculam as médias, as caixas de bigodes, etc., mas depois não conseguem tirar grandes conclusões. O nosso objetivo era perceber isso e perceber se havia de facto uma diferença da forma como os alunos olhavam para os microdados, para os dados raw data, não é? Em comparação com as tabelas. Vou voltar aqui ao slide e vou avançar um bocadinho mais. Eu já não vos vou demorar muito mais, porque agora vou-me focar na parte final desta minha apresentação, que tem a ver exatamente com a programação. Então, agora queria fazer a ponte. Estamos aqui a convergir para o pensamento computacional, e dentro do pensamento computacional pode ser usar um software ou pode ser mesmo programar. Usar programação em sala de aula. Eu não sei se conhecem esta pessoa que está aqui. É a Anna Ferguson. A Ana é professora na Universidade de Auckland. Foi com ela que eu tive esta ideia de... eu conheci o ano passado no ISI, do Canadá, embora ela já andava aqui por perto nestas coisas da educação estatística. Ela tem uma página muito engraçada que se chama Teaching Statistics is Awesome, que podem aceder a esta página. Se pesquisarem Teaching Statistics is Awesome, encontrarão a página da Ana. E a Ana fez há pouco tempo uma palestra, na semana passada, um webinar da IAS, da nossa Associação para Statistical Education, muito interessante, com muitos recursos sobre a importância da programação no ensino da estatística. O que eu vou falar a partir de agora é muito baseado nas conversas que tenho tido com a Ana e muito naquilo que ela tem feito. Ela tem falado muito sobre a pedagogia da programação. Por exemplo, quando se ensina estatística ou matemática, ensinar ao mesmo tempo os conceitos de programação. Enfim, esta ideia não é dela, tem aqui os autores, que aliás já são dos anos 90 do século passado. Há autores mais recentes que inclusive analisaram vários planos de curso e que concluíram que, de facto, os estudantes devem integrar os conceitos estatísticos e com os conceitos computacionais e aprender com os dados. Isto é algo que me motiva. Eu sei que isto não é consensual. Eu já tive a ocasião de falar com muitas pessoas. Eu também gostava de ouvir a vossa opinião. Até que ponto é que concordam que se deve ensinar ao mesmo tempo a ferramenta informática para tratar os dados e até para programar os dados, ou não? Eu tenho-me convencido que é importante fazer isso. Eu utilizo o R nas minhas aulas e muitas vezes o que eu faço é, eu estou a ensinar o R e quero que os alunos não usem ferramentas informáticas sofisticadas em que carregam num botão e têm os resultados. Não, que usem antes o Python ou o R, porque têm que usar pequenas instruções e ao usarem as instruções conseguem ver os resultados intermédios. Pronto, e agrada-me esta ideia e, portanto, concordo aqui com estes autores, com o Davos e tal, e que os estudantes, de facto, devem integrar esses conceitos estatísticos com os conceitos computacionais. Depois, os guias curriculares do Comitê de Programa de Licenciatura em Matemática reforçaram então a ideia destas aplicações reais para todo, e da análise de dados, enfim, naquilo que, na senda do que já estávamos a dizer antes, para todos os cursos de Ciências Matemáticas. Portanto, a ideia é que, de facto, devem-se usar dados reais e dados os dados são fundamentais para nos ajudar a compreender os conceitos. A Anna Ferguson, juntamente com um outro colega que eu conheci entretanto, o Andrew Ziffler, da Universidade do Minnesota, publicaram, agora fiquei na ideia, eu penso que o Andrew é da Universidade do Minnesota, não tenho a certeza, publicaram este paper, que tem a ver exatamente com uma pesquisa que fizeram, que se chama Computes, em que desenvolveram um instrumento, uma ferramenta, enfim, não informática, desenvolveram um questionário, a ferramenta aqui é o questionário, para medir o impacto das práticas computacionais em cursos de introdução à estatística no ensino superior. Imaginem um curso de economia, de matemática, de medicina, de engenharia, que tem uma disciplina, uma unidade curricular de estatística, e o que foi feito foi, junto desses docentes, que foram 200 e bastantes, foi feito então este inquérito
com o objetivo de perceber como é que eles estavam a usar as práticas computacionais nesses cursos. E aqui têm as três práticas que foram usadas. As práticas de dados, as práticas de simulação e as práticas de código. As práticas dos dados são, por exemplo, algumas daquelas que eu já tinha referido antes, trabalhar com dicionários de dados, ou seja, conhecer bem que uma base de dados deve ter um conjunto de atributos. Se eu estou a falar, por exemplo, dos migrantes da Nigéria, bom, deve ter o sexo, a idade, a profissão, a razão pela qual migrou, quando é que migrou. Eu lembro-me que havia uma variável que era se essa pessoa manda dinheiro para o país de origem, sim ou não. O Banco Mundial recolhia isso tudo. Enfim, isso é um dicionário de dados. É perceber com que dados é que eu tenho. Depois saber a diferença entre dados tabulares e os microdados, perceber que eu posso trabalhar com uns ou com outros, ou se posso, em alguns casos, até nem ter os microdados, por questões de confidencialidade. Enfim, e outros dados e outras tarefas que eu aqui já tinha referido. Mas também, além daquelas, também foram medidas práticas de simulação. Por exemplo, identificar elementos do mundo real, decidir quais são os dados que vão ser produzidos, identificar semelhanças entre os dados simulados e os dados do mundo real, porque eu posso ter que usar dados simulados, compreender conceitos via simulação, eu posso simular inclusivamente até na geometria, posso simular triângulos, posso simular casas, posso simular populações e fazer o seu estudo estatístico. Enfim, que é o que está aqui, gerar dados a partir de um modelo. E, finalmente, também foram avaliadas as práticas de código, isto é, se os alunos desses cursos tinham capacidade para ler código, para modificar código e para depurar, isto é, corrigir o código e criar código. Uma grande conclusão, eu não tenho mais conclusões, o estudo acaba aqui, mostra que há uma forte correlação. Temos aqui 236 professores, o questionário, há bocadinho estava a falar em alunos, ele foi destinado a professores, mas os professores falaram em relação aos alunos. Portanto, quem responder aos professores em várias universidades, mas sempre reportando-se ao aluno. O que eles concluíram é que há uma forte correlação, eu não sei se reconhecem este diagrama, este gráfico. Isto é um modelo de equações estruturais, não é? Com variáveis que podem ser construtos, mas aquilo que concluíram é que há uma forte correlação entre os três níveis de práticas que estamos aqui a falar. As práticas de dados, as práticas com simulação e as práticas de utilização de programação, ou seja, as coding practices. Cá está. O ensino foi feito por estes professores ao mesmo tempo utilizando a programação e os conceitos que estavam a aplicar. Bom, eu estou mesmo quase a terminar. Em Portugal, porque é que esta ideia me surgiu, que nos surgiu a alguns de nós e que me levou também a contactar a Ana e começar um projeto semelhante, foi porque em Portugal, estamos neste momento no segundo ano em que isto acontece, há um programa novo para a matemática, no secundário, que põe todos os alunos a programar e que reforça a componente estatística, como podem ver aqui nesta notícia do Jornal Público. Estes novos programas de matemática do ensino secundário obrigam a utilização de linguagem Python, passa a ser transversal em todos os cursos e passa a haver um reforço significativo da estatística que não havia antes. A estatística já esteve presente, já saiu há uns anos atrás, agora voltou. E, portanto, a matemática para a cidadania, já vos mostrei alguns conteúdos que temos no Alia, passa também a assumir um protagonismo grande e é também uma das novidades, também a teoria matemática das eleições e já agora, não está aqui, também uma disciplina de literacia financeira. Isto leva-me então mesmo ao último tópico que vos quero falar, que é a tal iniciativa que dá o nome a esta minha apresentação, que é o Pulsar. Tal como vos disse no início, o Pulsar é uma sigla que significa Programming for Understanding and Learning Statistics. É um projeto que está em curso, que está agora a nascer. Para já não tem financiamento. Eu ando à procura de parceiros. Portanto, se estiverem interessados, juntem-se à iniciativa. O Pulsar, que tem este subtítulo Transformando Dados em Ideias, este título por acaso até o fiz hoje para esta nossa conversa. O Pulsar já tem ele próprio esta sigla, mas tem por objetivo compreender o impacto do pensamento computacional no tal Statistical Reasoning. Isso é este o objetivo. Portanto, no fundo, tentar compreender se já existem práticas de programação,
analisar o seu impacto, nomeadamente em disciplinas de matemática e estatística no ensino, essencialmente no ensino secundário, mas não só em Portugal. Noutros países também, se for o caso, que impacto é que o ensino dessas ferramentas tem. Podemos chegar à conclusão que não tem impacto nenhum, podemos chegar à conclusão que até é negativo, mas eu e algumas pessoas que estão comigo, a Ana também se vai juntar, o Andrew, nos Estados Unidos também, já temos algumas pessoas na Argentina que também se vão juntar a este projeto, também em África, enfim. As ideias iniciais é nós fazermos um questionário, para já é assim que vamos começar, vamos lançar um questionário, portanto, muito parecido com aquele questionário Computes, em que perguntamos qual é a disciplina, isto pode ser também pode ser no ensino universitário, mas nós queríamos começar pelo ensino secundário. Provavelmente a disciplina vai ser matemática, pelo menos em Portugal é nessa disciplina que estamos a usar o Python. Quantas horas selecionadas por semana? Qual é o principal objetivo do curso? Se for o curso universitário, enfim, esta pergunta ainda não está definitiva porque não sabemos se vamos para os cursos universitários. Qual é a ferramenta que se utiliza? Porquê é que se utiliza a ferramenta? Qual é o conhecimento prévio de estatística que os alunos já têm? Quando estão no 10º ano, por exemplo, que já tinham alguns conhecimentos anteriores que traziam do ensino básico, por exemplo. O que é que sabem sobre informática? Isso é importantíssimo. Numa escala de 1 a 5, por exemplo, qual é a utilização de dados reais? E depois também temos aqui o tipo de questões, por exemplo, que serão sempre os professores a responder. Penso que nesta fase alguns alunos estão muito mal preparados para lidar com ferramentas de programação. Numa escala de Likert discordo completamente, até concordo completamente. Ou alguns alunos deveriam ter mais conhecimentos de estatística antes de utilizarem ferramentas de programação. Pode ser essa a opinião. Temos outras perguntas que estão, como digo, ainda estão em curso. Isto não são as perguntas finais. Esta disciplina devia ser selecionada apenas com papel e lápis e evitar a utilização de ferramentas de programação. Em geral, a utilização de ferramentas de programação foi uma má ideia e penso que os alunos não aprendem mais por terem acesso a ferramentas de programação. Pronto. Enfim, isto é apenas um exemplo de perguntas que nós queríamos lançar neste pulsar. Depois ainda havia 2 perguntas finais, numa frase, sinta-se à vontade para dar a sua opinião sobre os prós e os contras da utilização da programação e que sugestões têm para melhorar a aprendizagem e o ensino da estatística e da ciência dos dados em geral, sendo ou não com programação. Enfim, e com isto eu vou terminar. Lançando-vos este desafio. Se estiverem interessados em participar, tem aqui o meu e-mail. Enfim, a Luciana também tem os meus contactos. Ficaria muito contente se tivéssemos aqui a possibilidade de fazer alguma coisa juntos. Basicamente aquilo se estiverem interessados, obviamente, e sendo um trabalho a fazer junto dos professores do ensino secundário, teríamos que ter aqui escolas do ensino secundário envolvidas. Portanto, se houver professores que conheçam, que tenham sido ex-alunos, a ideia era tentar captar num país enorme como o Brasil, que realidades é que existem, e depois ligar isto com todos os conceitos que temos para trás. Reparem que eu comecei com o Statistical Reasoning, passando depois pelo letramento estatístico e depois mais à frente pelo pensamento computacional e pela utilização de ferramentas de computadores e finalmente a programação. Portanto, a ideia é tentar perceber até que ponto é que a programação ajuda. Muito obrigado. A gente é que agradece, Pedro. Maravilhoso. Obrigado. Quero participar, quero. Eu não sei se falei demais, se ocupei muito tempo. O chat aí bombando já. Muito obrigada. Nossa, falou. Nossa, a gente não piscou aqui. Muito bom. Exatamente. Excelente palestra. Nossa. Muito bom, obrigada, maravilhoso. Muito bem, muito bem. Bom. Bom, pessoal, a gente ainda tem 15 minutos, né, Marilane? Sim, temos 15 minutos. Para quem, enfim, quiser fazer alguma manifestação, pergunta, comentário, enfim. Eu já vou dizer assim, né, já que eu tenho orientandos aqui, e quem sabe, né, Chico, Guilherme, futuros também, né? Oportunidade aparecendo aí, galera, para a gente se engajar.
Ah, muito bom mesmo, muito bom. Pedro, eu achei assim que é fundamental a coisa do pensamento computacional, né? Até hoje em dia, quando a gente fala em estatística e em quaisquer níveis que a gente venha a falar, e até não me refiro a nível de escolarização, né? Nível até de, vamos dizer assim, de cidadania, né? O pensamento computacional ele está totalmente atrelado, né, ao pensamento estatístico. Não tem como a gente hoje em dia separar essas duas coisas, né? Eu fiquei olhando ali aquela pergunta, claro, eu acho super pertinente, né? Do tipo, na minha opinião, tem que ser com lápis e papel, né? E nada de ferramenta. Obviamente, nós temos esse conjunto, né, de pessoas que prezam e que ensinam bem, eventualmente, né? Assim, não é uma coisa, né? E lidar com toda essa heterogeneidade também é algo que complica, né? A Vanessa ali falou que tem um comentário. Sim, sim. Mas cedo da vez. Bom, e aí quando tu falaste, né, agora, assim, até do tamanho, por exemplo, do nosso país aqui, né? E a gente nem precisa pensar em termos, assim, até de Brasil, por exemplo, o próprio Rio Grande do Sul, o estado que a gente está, por exemplo, comparativamente a Portugal, já é enorme, né? Pois, claro. É enorme. E nós temos uma questão que não é só essa dimensão, né, que é muito grande, mas uma heterogeneidade que a gente tem, né, nas oportunidades, vamos dizer assim, né? Algo que nós lidamos no dia a dia, te ouvindo assim, que vai ter, né, Python. Se tiver caneta em algumas escolas aqui, a gente já tem que dar graças a Deus. Mas eu gostava de perguntar, porque mas não existe esta situação de usarem Python, por exemplo, nas escolas? Não. O Brasil é um país enorme. Não haverá um professor que goste de usar Python, ou que já o esteja a fazer até? Eventualmente pode ser assim, provavelmente sim. Até porque assim, nós vivemos uma desigualdade, né? Pois. A Denise colocou, né? Problemas diários de inclusão digital, né? Nós temos uma desigualdade muitíssimo acentuada, né, Pedro? Que infelizmente, assim. E isso eu acredito que se reflita em todos os aspectos. Então, de repente, tem alguma professora, algum professor usando o Python. Desconheço, tá? Eu te diria assim, no nível universitário, isso já aparece, né? Já aparece, né? E muito numa área, eu diria, claro, assim, eu não tenho dados, tá? É a Lu que está dando a sua visão, né? Totalmente assim, empírico. E muito associado a algo mais duro mesmo de programação, né? Os próprios cursos, por exemplo, bacharelados em estatística. Hoje em dia a gente tem vindo assim uma onda do que se chama ciências de dados, né? E aí, claro, muito ligado à própria área de computação, engenharia de computação, essas coisas assim, né? Então, nossa, eu fiquei assim, uou! Python na escola. Sensacional! Eu estou a ver aqui um comentário do Rafael do Amaral que diz que na escola estadual em que trabalha há aproximadamente 250 estudantes e apenas 30 Chromebooks. Isso era uma questão que eu também gostava de colocar. Como é que é a utilização de computadores neste momento nas escolas? Elas estão preparadas? Há escolas mais bem equipadas do que outras? Isto depende dos estados, imagino que a parte da educação tem muito a ver com as decisões de cada estado no Brasil, é assim que funciona, porque em Portugal não há esta coisa dos estados, não é? As escolas, enfim, agora dependem um pouco dos municípios, mas é em termos de gestão muito localizada, só para efeitos de recursos humanos. De resto, as escolas têm que estar equipadas todas com computadores. Uhum. Mas Portugal é um país pequeno e tem por cima com população, cada vez menos população, portanto, agora até acho que sobram computadores. Sim. Bom, nós temos, tipo, o Rafael, professor, né, do estado aqui, e temos outros estudantes aqui do mestrado que são professores também. Se alguém quiser fazer algum relato aí para o Pedro entender o que é a nossa situação, gente, a nossa realidade, né?
Se eu puder, eu faço um comentário, assim, um breve comentário da realidade que eu tenho, né? Eu tenho duas realidades no ensino público, né? Uma municipal e uma estadual, e eu também tive uma realidade por 6 anos no ensino privado. Então, tu falava aí da desigualdade, né, Lu? É gigantesca, né? É um abismo. Então, por exemplo, na escola privada, eu solicitava notebooks e eu tinha quantos eu quisesse, assim, numa sala de aula, e tinha também laboratórios físicos, né? Com computador, não... laboratórios de informática mesmo, né? Igual nós temos aí na URGS. Então, tinha opção, podia escolher, enfim, horário. Era amplo acesso, vamos dizer assim. Na escola municipal que eu trabalho, que é uma escola periférica da cidade aqui de Novo Hamburgo, uma realidade social bem difícil, assim, a gente tem, sei lá, 600 alunos e deve ter uns 150 Chromebooks, né, com bastante mobilidade, todos em carrinhos, e normalmente quando eu levo eles para a sala de aula, eu consigo um para cada estudante, enfim, mas tem com reserva prévia, aquela história toda. Mas, na rede estadual, uma escola que tem poucos estudantes, em torno de 250, nós temos 30 Chromebooks para toda a escola. Então, limita bastante o planejamento, né? E o desenvolver das aulas, porque o que acontece? Eu sou muito adepto aos problemas abertos, né? Então, a gente lança lá uma aula, uma temática, alguma coisa, e a gente vai investigando. E aí, sei lá, eu tenho 2 períodos de aula, mas aí surge uma questão lá que seria interessante construir uma tabela, construir um gráfico, tudo mais, e aí a aula vai terminar. Então a gente continua na aula da semana que vem, mas daí não tem possibilidade de reservar os computadores, porque daí o outro professor já reservou. Daí eu não consigo dar continuidade naquilo que eu iniciei na semana anterior. Aí a gente já perde o foco porque a aula terminou e é só na próxima semana, mas daí na próxima semana eu não consigo dar a continuidade adequada porque eu não tenho acesso ao recurso, né, digital. Então, isso é uma coisa, é um entrave muito grande, pelo menos na realidade que eu estou inserido, sabe? Pois. Entende-se. Apesar de haver computadores, mas mesmo assim, 150 e 600 são 25%, não é? Já é até um número bastante bom, mas depois não dá para serem utilizados de uma maneira como a gente quer, não é? Isso. Aqui em Portugal, há 10 anos, foi mais ou menos há 10 anos, tivemos um primeiro-ministro, não sei se na altura ouviram falar, José Sócrates, que criou, ele disse que quando ganhou as eleições pelo Partido Socialista, que era o partido dele, ele já não está no poder há bastantes anos, ia fazer um choque tecnológico. O que era o choque tecnológico? Iria digitalizar os tribunais, ia digitalizar as escolas, ia digitalizar, e é verdade que fez isso tudo. Então, em relação às escolas, ele criou um computador que foi feito em Portugal, chegou a ser vendido para a Venezuela. Na altura foi feito um acordo com o anterior presidente, como é que se chamava? Não era o Nicolás Maduro, era o... bom, não me lembro. O anterior presidente que já morreu. Chegou a ser... O computador chamava-se Magalhães. Penso que talvez por uma homenagem ao Fernando Magalhães. E todos os miúdos das escolas tinham que ter um computador. E é verdade que foi um choque tecnológico. Muitas famílias pobres em Portugal passaram a ter dentro de casa, era um computador feito de plástico, era bastante, enfim, aquilo foi feito por uma empresa do norte do país, até não muito longe aqui do Porto, que começou a criar esses computadores. Hoje em dia o programa foi descontinuado, mas a ideia de manter um computador portátil, estamos a falar de laptops, mantém-se desde essa altura. Portanto, estamos a falar de coisas que se passaram em 2010, mais ou menos. Antes disso, de 2005. Portanto, há 19 anos. Foi aí que se deu o choque tecnológico. Mas teve que haver essa iniciativa da parte do governo, senão
isso não acontecia. Sim, é um baita investimento, né? A Vanessa disse que tem um comentário. Vanessa, então, por favor. Olá, então tá, já que deu tempo, eu vou compartilhar uma aflição, né, com o professor Pedro e com todos aqui. Era um assunto até que eu ia comentar com a Luciana qualquer dia desses. Não sei se em Portugal está tendo uma realidade de como os jogos promovidos pelas empresas de apostas, né, as bets, estão já afetando os alunos do ensino básico. Então, aqui já tem já vi reportagens, já vi relatos que, né, tem o jogo do Tigrinho aqui, né? Não sei se tem ele em Portugal, mas o jogo do Tigrinho está dominando os alunos e fazendo eles se endividarem, né? E aí, quando o professor falou da literacia financeira e quando falou dos jogos ali de probabilidade, eu imediatamente pensei, é urgente que esses estudantes entendam sobre probabilidade, como isso se relaciona com finanças, porque especialmente nesse contexto de apostas, que é o que tá muito envolvido, que sem saber isso faz eles fazerem essas dívidas, né? Então, eu ia comentar com a Luciana sobre isso, pensando em até fazer alguma atividade, né? Não sei, professor Pedro, se isso está na realidade de Portugal. Eu não tenho conhecimento do jogo do Tigrinho, não sei sequer se existe cá em Portugal, imagino que sim. Tudo que está no Brasil está em Portugal, porque o Brasil representa 20 vezes mais em termos de população e, portanto, temos muita música, muita cultura e de certeza que os jogos também. Mas o que eu queria dizer, Vanessa, eu acho que isso é curioso, porque, como é que a gente costuma dizer, há males que vêm por bem, não é? Isto é algo mau, não é? Porque uma criança ficar viciada em jogo muito nova é muito mau, mas o que é certo é que eles aumentam a literacia informática, porque a partir do momento em que jogam esses jogos, sabem dominar e, portanto, um dia numa turma de matemática, se tiverem que usar uma ferramenta, estão habilitados a fazê-lo, se calhar mais do que outros, porque têm uma prática grande e já agora conhecem teoria dos jogos, não é? Porque a teoria dos jogos é também alguma coisa que se pode ensinar em matemática. E também na literacia financeira. Isso eu sei que é uma coisa que não tenho conhecimento neste momento, não se fala muito disso aqui em Portugal, isto é, nos jornais ou assim, não tem sido um tema que se aborde, mas eu tenho filhos em idade escolar e ouço os meus filhos dizer que alguns amigos deles gastam muito dinheiro em jogos. Estamos a falar do Betwin, enfim, são aquelas empresas de apostas que estão muito associadas ao futebol e que fazem publicidade. Aliás, o sponsor do Campeonato de Portugal é normalmente uma empresa de apostas. Portanto, aposta-se em tudo, não é? Como sabem, quantos golos, quem vai ganhar, quantos cantos, quantos fora de jogo, quantos offside. Mas é um problema, Vanessa. E é verdade, eu não sei. Agora, acho que sim, que a literacia pode ajudar muito isto, mas eu também vejo isto já agora noutra perspectiva. Isto também ajuda os alunos a melhorarem a sua literacia informática. Certo. Olhar para o lado positivo, né? O lado positivo Gosto do olhar otimista do Pedro, é isso aí. Esses dias eu... É um bocado, não é? As pessoas, né, agora estão... Aqui a coisa das bets, Pedro, fugiu ao controle, tanto que agora os ministros, né, enfim, a economia, né, o lado da economia, da gestão, né, do governo, teve que tomar medidas, né, medidas bem importantes, porque é uma epidemia, assim, virou um problema social, né, aí no chat, né, o Luan, que é professor, a Denise, né, comentaram, nos gera realmente aflição, né?
Mas tem o lado positivo, sabe que é uma coisa que me chama a atenção. Mas agora... eu acho que, e a Denise, aliás, colocou agora este comentário, que é, na perspectiva de haver estas iniciativas sobre cidadania, sobre a prática do direito cívico, eu acho que podem-se utilizar esta ideia do vício, não é? Do vício do jogo, desta febre, desta epidemia que é as pessoas começarem a ficar malucas com os jogos de apostas e perderem dinheiro, é de facto aumentar essa literacia, a literacia de que o jogo pode fazer mal e que as pessoas têm que ter algum controle. Acho que sim, acho que isto... Porque viram uma coisa, aí, né, daí, claro, são suposições e ideias. Vanessa, sou parceira para a gente falar sobre essas coisas. Algo, né, uma palavra que surgiu mais recentemente é odds. Sim. Tem umas propagandas. Aí o odds. Basta assistir qualquer jogo que vai aparecer não sei o que lá na propaganda das bets, a odds. Gente, quem é que no Brasil sabe o que é odds? Ninguém sabe o que é odds. Agora já sabem. Que palavra é essa? Sim, então vira, né? Isso, odds é pop. E até vi o nome ali do detetive, né? Ou enfim, do teu jogo era o odds, né? Exato, é o Dr. Odds, exatamente. É isso. Já entrei numa discussão, então, aqui no grupo, né, no GT12, que é o grupo da Educação Estatística da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, né? Já estou em contato com algumas professoras para a gente falar um pouco sobre isso, porque o próprio conceito, né? Então, por exemplo, eu e a Vanessa aqui, né, só particularmente, nós somos epidemiologistas também. Então, odds para a gente é uma palavra muito comum do nosso vocabulário científico, né? E, de repente, está na tela da TV, está no ecrã. Pois. E como que as pessoas lidam com isso? Lidam de qualquer jeito, do tipo assim, tenho agora alguma chance de sair de uma situação, né? Aí o Rafael trouxe o testemunho, né, sobre situações de penúria mesmo, né, que a nossa população vive, e daqui a pouco tem aquela esperança, né? Enfim, de sair dessa, né? Então, é tudo muito complicado. É uma baita possibilidade de exercício da cidadania mesmo. Quando completamente. Completamente. Bom, a Denise está ali digitando. Eu estou cuidando aqui também do nosso horário, não quero, né, abusar. A matemática pode ter aqui um papel importante, não é? A matemática... se calhar até a Sociedade Brasileira de Ensino da Matemática pode pensar nisso, umas iniciativas para tentar travar um pouco essa febre do jogo. Sim. Já me procuraram também para falar em escola, Vanessa. Aquela coisa, a gente não dá conta de tudo, né? Assim, deixa eu ver se tem alguém que possa, né? Enfim, para a gente realmente tomar uma medida também, né? O nosso exercício da cidadania também, eu acho que também está muito ligado à nossa responsabilidade social, né? Nós, então, que somos de uma universidade pública, né? Enfim, eu também acredito que a gente possa exercer esse papel, né? Não sei se vai dar certo, mas, enfim, a gente cria uma ilusão, né, de que faz diferença nesse mundo. Claro, temos que pensar assim. Deixa eu ver aqui a Denise, lembrando que médias móveis, infelizmente... isso ficou muito pop devido à pandemia. Acompanhamento. Exatamente. Denise, muitos termos, né, com a pandemia, que são termos epidemiológicos, surgiram e... Isso tudo me causa muita angústia. Sim, porque a falta de letramento, o baixíssimo letramento que a gente tem, Pedro, em todos os aspectos. A própria literacia que você comentou, a literacia, o ler, escrever e de fato entender, né? Nem falo na matemática, estatística, computacional, nada disso. Ela é muito baixa aqui, né? A nossa população, infelizmente, né, tem uma experiência de escola, né, muito pequena, muitas vezes assim, pobre, né? Pobre no sentido de falta de recursos, enfim, né? Não é por falta de dedicação dos professores e professoras, né? Mas isso gera uns problemas sociais que a gente convive, né? Isso eu não tenho dúvida, né? Muito bom, Vanessa, esse ponto aí, eu acho que tem muito a ver. O Luan também está digitando ali.
E daí também, né, 19h35 aqui. Aí são 20h35, é isso? 22h35. 22. Eu pensei em 10, tá bem, né, bem tarde aí. Vamos ver só o que o Luan... O Luan tá escrevendo uma carta ali, porque... Deixa eu ver. De estudante em estudante, contribuímos para a turma. De turma em turma, contribuímos para a escola. E de escola em escola para... e Luan, que bonito isso! Ai, que lindo! Que bonito. Viu, Luan? Ó, já temos aí, né, a possibilidade para te trabalhar com o Pedro também. Eu vou... Pedro, sou parceira. Ó, tá ficando gravado. Ótimo. Tá ficando gravado aqui, Marilane. Sim, sim. Sim, estou registrando tudo. Bom, não é, Pedro, obviamente que não foi a tua convite, né? Agradeço demais a tua disponibilidade e disposição, né, de estar aqui conosco, né, num horário como esse. Espero poder retribuir, como eu já te falei. Vamos contar com isso. Enfim, o nosso PPG aqui, tá muito, muito legal mesmo. Só tenho a agradecer. Com certeza, professor Pedro, muito obrigada. Nossa, que aula linda o senhor deu para a gente. Muito obrigada. Quanta generosidade. De um assunto que tenho muito gosto também. Muito obrigada. E obrigada aos nossos colegas, estudantes que participaram, né, com tantas ideias também interessantes, compartilhando, né, suas angústias e experiências. Às vezes é bom, né, Vanessa? Compartilhar angústias também. Muito obrigada, professor Pedro, né? E que o senhor tenha aí uma boa noite. Né? Obrigada. Para vocês também. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E até breve. Até breve. Até breve. Nos falamos, Pedro. Muito obrigada. Ok, obrigado, Luciana. Obrigado a todos. Tá bom, uma boa noite, bom fim de semana aí.